Alguém me perguntou: pastor, o senhor tem uma música para botar no fundo? Eu falei: a mesma de domingo. E aí riram: pastor, o senhor está voltando para as origens? Coisa boa a gente nunca deixa e nunca sai de moda. E essa canção tem enchido o meu coração, porque Deus tem falado muito comigo que a gente precisa viver um novo nível de fé. E eu quero falar sobre um novo nível. O tema dessa mensagem é: Deus tem um novo nível. Agora eu preciso entender tempos e estações. Eu preciso compreender. Preciso fazer uma leitura e compreender que tempo eu estou vivendo. Pastor, por quê? Eu não sei quantos lembram, logo depois que acabou aquela situação da pandemia, a gente se reuniu e nos preparamos para a gente dar uma volta ao redor das ruas aqui. Mapeamos todas as ruas, dividimos por grupos, por cores, e saímos para bater de porta em porta para evangelizar nas casas. Porque há tempos atrás, isso em 2007, quando eu estava iniciando a liderança como pastor da igreja, nós demos uma volta no quarteirão onde a igreja estava inserida. Uma única volta. Batemos de porta em porta, perguntando se as pessoas tinham Bíblia, se tinha algum cristão na casa, se tinha um pedido de oração, porque nós queríamos orar. E nessa volta que a gente deu, nós agendamos, eu me lembro até hoje, foram 22 casas, para nós fazermos 22 cultos. E teve gente que ficou muito chateado com o pastor e com a igreja, porque a gente tinha tantas casas e não tinha gente o suficiente para atender a todas as casas. Algumas das casas que nós fomos, nós atendemos. Me lembro de uma família que congregou conosco. Na época doou esses ventiladores brancos que tem. A pessoa falou: pastor, eu trabalho numa empresa, a empresa está se desfazendo e todo o patrimônio da empresa está nas minhas mãos, e o patrão me deu carta branca para doar para alguém. Eu percebi que a igreja não tem ventilador. O senhor quer? O senhor quer? Ele é lógico. Ele falou: tem forro também de PVC. Eu falei: o forro não serve. O ventilador nos vai ser muito útil. E está te ventilando agora. Cuidamos daquela família. A igreja saiu daquele endereço. Vivemos um tempo novo. E agora, logo depois da pandemia, a gente foi fazer isso. E eu pensei: vai explodir de uma porção de casas. Porque agora a gente tem mais gente. Nos preparamos, treinamos, fizemos tudo o que tinha que fazer, nos organizamos. No primeiro domingo que demos a volta, alguns irmãos chegaram aqui: pô, pastor, nem ninguém nos atendeu. Bateram com a porta na nossa cara. Foi assim, foi assim. Falei: não é possível. Chegou outro grupo: pastor, a gente só conseguiu uma casa para fazer o culto. Falei: de repente esses dois grupos não tiveram tanto êxito, vai chegar um outro grupo. Teve um outro grupo que chegou com um pouco mais de casas. E aí eu fui para casa e fui orar. Porque a gente tem costume de, quando alguma coisa não dá certo, a gente culpa alguém, não é verdade? E seria leviano da minha parte culpar os irmãos que saíram num sol terrível para evangelizar com todo carinho no coração. Eu fui orar, eu falei: Deus falou: tudo tem um tempo. Aquela estratégia serviu para aquele tempo. Para esse tempo eu tenho algo novo para você. Eu falei: Deus, me perdoa. Porque às vezes a gente quer fazer coisas no automático para Deus. Deus não é Deus que faz coisas automáticas. A Bíblia Sagrada diz que Ele faz nova todas as coisas. Olha para o seu vizinho e diz assim: Deus faz nova todas as coisas. Deus é um Deus que sempre faz coisas novas.
Eu tenho um salmo que eu tenho como salmo da minha vida. Se você ainda não tem, eu quero lhe desafiar, tenha um salmo da sua vida. O salmo da minha vida é o salmo de número 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me leva onde os pastos são verdejantes, me guia pelas águas tranquilas, refrigera minha alma, me guia pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande num vale de sombra de morte, eu não vou temer mal nenhum, porque o Senhor está comigo. Sua vara e seu cajado me consolam. Prepara uma mesa para mim na presença dos meus adversários. Unge a minha cabeça com óleo, faz o meu cálice transbordar. Porque certamente a bondade e a misericórdia do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida, e eu vou habitar na casa do Senhor para todo sempre. Eu já li esse salmo diversas vezes. Já preguei sobre ele algumas vezes. Mas o interessante é que quando eu volto para o salmo para meditar nele, Deus sempre fala coisas que eu ainda não ouvi, que Ele tem para falar no meu coração. O salmo que eu já sei, eu recito ele de cor. Mas Deus, Ele renova, a sua palavra se renova dia após dia. E eu quero te dizer que as misericórdias de Deus também se renovam dia após dia. A palavra se renova, a misericórdia se renova. E é por isso que você está aqui nessa noite de hoje. Mas nós somos seres tão sistemáticos que a gente quer sempre fazer as mesmas coisas. E às vezes a gente quer viver um relacionamento com Deus fazendo coisas automaticamente. E eu quero dizer que Deus, Ele sempre faz nova todas as coisas. E eu preciso compreender isso para que eu viva um novo nível, um novo momento. E quando a gente fala de novo nível, eu não estou falando só de degraus acima, eu estou falando de passos adiante. Porque Deus, Ele sempre tem um passo mais adiante que eu preciso dar. Ele sempre tem algo novo onde Ele vai mostrar ao meu coração coisas que eu ainda não vi, coisas que o meu ouvido ainda não ouviram, coisas que Ele tem preparado para mim que eu ainda não sei, mas Ele quer revelar. Mas o nosso grande problema é que nós estamos tão acostumados com o nosso sistema, sabe, a nossa caixinha que a gente entrou nela, e a gente fala, não, Deus, não faz nada de diferente, eu já estou acostumado com isso. Quer ver, querido, a gente está acostumado às vezes com o culto. E uma grande, sabe, luta que eu vivo todos os dias é não me acostumar nunca com a presença e a glória de Deus. Eu e a minha esposa tocamos e cantamos desde que nós nos conhecemos. Em 98 nós viemos para Realengo, começamos a fazer isso. E no outro dia eu estava dirigindo e eu estava pensando nisso. Tem uma música que eu canto desde que nós viemos para cá, irmão. Grande é o Senhor e muito digno de louvor, na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Escuta, pastor, o senhor não enjoa? Não, porque toda vez que eu canto é novo o meu canto para Deus, porque eu canto de maneira diferente para Ele. Pastor, é o tom, a tonalidade da música? Não, a tonalidade da música é a mesma em todos esses anos, mas é o meu coração. Todas as vezes que eu digo, tu é grande para mim, eu estou dizendo, tu é grande porque hoje o Senhor me fez vencer aquela batalha. O Senhor é grande porque o Senhor me sustentou nesse mês. O Senhor é grande porque o Senhor revelou o teu amor no meu coração naquele tempo. O Senhor é grande porque o Senhor salvou a minha família. O Senhor é grande porque o Senhor não tem deixado faltar nada. O Senhor é grande porque a tua graça me alcançou, o teu amor, a tua misericórdia. Por isso eu não estou morto e nem consumido, por causa do teu grande amor. E todo dia que eu canto essa música, alguém um dia virou para mim e falou assim: pastor, quer mudar o repertório não? Porque para mim a música é velha, mas eu canto ela todo dia como se fosse a primeira vez que eu estou cantando. Porque para quem eu estou cantando se renova todo dia. Agora a gente se entristece, a gente começa a ver a igreja como já não tendo tanto brilho para nós, porque a gente não saiu do nível onde nós estamos. Eu quero dizer para você, tem um novo nível para você.
sem nenhuma falsa modéstia. Eu não sou mais o mesmo crente do dia em que eu levantei a minha mão para Jesus. Eu me batizei no ano de 1992. Eu não sou mais o mesmo crente de 1992. Tem alguns aqui que nem pensavam em ter nascido. Eu não sou mais o crente que chegou aqui em 98. Eu não sou mais o crente que assumiu a igreja em 2007. Eu não sou mais o mesmo pastor que chegou aqui nesse endereço em 2017. Eu não sou mais. Eu não sou nem mais o mesmo crente de domingo que passou. Porque Deus quer sempre algo novo e eu preciso me mover. Pastor, qual o segredo para não parar? Qual o segredo para não desanimar? Qual o segredo para não desistir? Qual o segredo para não enfraquecer? E na minha jornada como pastor, eu já ouvi várias pessoas, e infelizmente ainda vou continuar ouvindo pessoas dizendo: eu estou desanimado, eu estou fraco, eu vou sair da igreja, eu não vou mais servir a Deus, ou eu vou procurar um outro lugar, aqui já não me atende mais. Eu vou ouvir infelizmente isso. E aí talvez você me pergunte: pastor, qual a razão? A razão é A, B, C ou D? Não, é única. A gente não avançou o nível, porque algo que é rotineiro, monótono, se torna vazio, se torna oco, se torna opaco, se torna preto e branco. E Deus tem uma vida colorida para você. Deus tem algo novo para fazer todo dia. Todo dia é um quadro novo que Ele está pintando na minha vida, irmão. Todo dia que eu acordo, eu levanto e agradeço a Deus e digo: Senhor, hoje o Senhor vai pintar algo diferente na minha história. Hoje o Senhor vai escrever um capítulo novo na minha vida. Hoje o Senhor vai escrever uma página nova. Hoje o Senhor quer escrever uma linha nova na minha vida. Eu estou aqui, pronto. Me leva para um novo nível. Será que esse é o desejo do seu coração hoje? Deus encheu esse dia, sabe, essa palavra no meu coração. E o capítulo de número 47, do versículo 1 em diante, de Ezequiel vai dizer: depois disso, esse depois disso fala de um tempo que passou. Eu vou repetir para você. O texto começa: depois disto, vírgula. Depois disto algo ficou para trás. E me faz lembrar do que o apóstolo Paulo vai escrever, se não me engano, aos Filipenses. Ele diz: esquecendo-me das coisas que para trás ficaram. Eu quero te dizer, querido, ontem para mim foi bom. O ontem para mim deixou marcos e marcas. O ontem para mim me ensinou princípios. O ontem para mim me deu mais estrutura para suportar o hoje. Mas o ontem passou. O culto de domingo foi lindo. 2 cultos de manhã, maravilhoso. De noite, extraordinário. Mas acabou. Deus tem algo hoje. Quando esse acabar, acabou. Eu recebi o que tinha que receber, porque amanhã Deus tem algo novo. Na quinta-feira Deus tem algo novo. Olhe para quem está do seu lado e diga assim: amanhã Deus tem algo novo para você. Depois disto, o homem me fez voltar à entrada do templo, e eis que saíam águas debaixo do limiar do templo para o oriente, porque a face da casa dava para o oriente, e as águas vinham debaixo do lado direito da casa, do lado sul do altar. Ele me levou pela porta do norte, ou seja, do outro lado, e me fez dar uma volta por fora até a porta exterior, que olha para o oriente. Eis que corriam águas do lado direito. Escuta, Ezequiel está tendo uma visão. Nessa visão aparece um homem. É uma teofania. O que é isso, pastor? É uma maneira de Deus se manifestar usando forma de homem. Deus se manifesta, pega Ezequiel e começa a passear com Ezequiel. Leva Ezequiel para o lado de fora. Ele dá a volta em torno
torno do templo. Eu quero te dizer, querido, tem gente que está aqui e que o anjo do Senhor está pegando na sua mão e está dando uma volta com você. E talvez tenha gente que diz assim: mas o que vai acontecer é só você deixar Ele te conduzir, porque enquanto Ele vai nos conduzindo, Ele quer nos mostrar algo. Tem coisas que Deus quer revelar para mim, tem coisas que Deus quer revelar para você, mas você só precisa ir sendo conduzido por Ele. E a Bíblia diz, olha o que diz o texto, versículo de número 3: saiu aquele homem para o lado do oriente, tendo na mão um cordel de medir, ou uma vara de medir, e mediu 1000 côvados, 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos tornozelos. Ele mediu mais 1000, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas que me davam pelos joelhos. Ele mediu mais 1000, mais 500 metros, e me fez passar pelas águas essas que agora me davam pelos lombos. Mediu mais 500 metros, mais 1000, e agora já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham... Eu quero dizer para você, as águas da igreja estão crescendo. As águas do rio estão crescendo. Pastor, como o senhor sabe? As águas do rio estão crescendo porque a nossa fome está aumentando por Ele. Sábado nós iniciamos um tempo devocional de oração, que eu vou chamar de sala de oração. Comecei com os jovens, mas está aberto para você que tem fome. E no sábado eu fiquei ouvindo os jovens falando das experiências que estão tendo lendo o livro de Romanos. Eu falei: Deus, quando eu tinha 17, 18, a média de idade dos que estavam aqui, eu não tinha a experiência que eles estão tendo. Eu não tinha o entendimento que eles estão tendo. E me deu uma santa inveja de vê-los falando daquilo que o Espírito está gerando no coração deles. E dia após dia vão compartilhando. Eu falei: Deus, as águas estão crescendo na igreja. Alguém me chamou no meu WhatsApp, falou: pastor, eu quero ler a Bíblia. Me ajuda a ler a Bíblia? Eu não sei onde eu começo. Eu falei: vamos do princípio. Vamos ler as obras que Jesus fez nos evangelhos. Escuta, fome está sendo gerada aqui dentro. Fome de quê? Fome de um cargo, fome de uma posição, fome de um status, fome pela palavra, fome por conhecer Jesus através das Escrituras. Não sei se você já viu as crianças lá embaixo. A irmã Marinês provavelmente deve estar lá. Ah, está ali. Quero agradecer a senhora e a todos os professores, porque as crianças têm um culto delas lá embaixo. Elas oram. O louvor lá talvez seja muito mais quente, mais aquecido do que aqui em cima, porque lá não tem luz de LED, não tem som de instrumento, só tem a voz deles adorando o Senhor. Eles falam do amor de Deus. Sabe o que é isso? As águas estão crescendo. Mas às vezes as águas podem estar crescendo e a gente pode não estar acompanhando o chamar de Deus, dizendo: olha, as águas estão aumentando. Esse anjo mede 500 metros e chama o Ezequiel, e diz a Bíblia que ele entra no rio. A água está no tornozelo. Mas o anjo mede mais 500 metros, mais 1000 côvados, agora a água está nos joelhos. Mede mais 500, agora a água está batendo nos lombos, na altura da cintura. Mede mais 500.
E aí diz que agora é um rio, porque as águas cresceram. Eu quero dizer que as águas estão crescendo nesse lugar. Se você ainda não percebeu, as águas estão crescendo. O que você precisa é acompanhar a mudança. Porque quando a gente não acompanha a mudança, a gente vive de lembranças. Como assim, pastor? Esclareço. A igreja em 1714 era tão bom. É gente que não acompanhou que as águas estão crescendo. Ela quer sempre voltar lá atrás. Ela quer sempre retroceder. Ela quer sempre lembrar de lá de trás. Ela esquece que a vida é cíclica e a gente precisa andar nesse ciclo, porque o que hoje é bom, amanhã Deus tem algo muito superior ao que eu vivi hoje, e eu preciso entender que aquilo que ontem foi bom me deu estrutura para que eu chegue aonde eu estou hoje, porque amanhã Deus tem algo novo para fazer, e depois Deus tem algo novo, e depois Deus tem algo novo, meu irmão. Só tem uma coisa que não muda e nunca vai mudar: a sã doutrina. Pastor, o que é a sã doutrina? A palavra de Deus. Ela é imutável, infalível. Os tempos podem passar, os anos podem passar, a sociedade, o comportamento humano pode passar, mas a palavra de Deus nunca passa. A igreja de onde eu vim, no altar tinha uma Bíblia muito grande e um texto de Mateus escrito: passarão os céus e a terra, porém as minhas palavras jamais passarão. Todo domingo o pastor estava olhando, eu não entendia nada do que ele falava, mas eu olhava para aquela Bíblia. Tudo vai passar, mas a palavra de Deus não vai passar. E eu não entendia nada do que eu li. Hoje eu entendo, porque eu já não sou mais aquele menino. Eu quero dizer para você, querido, você não pode mais ser o menino de ontem. Pastor, mas a Bíblia diz que quem não for como criança não entra no reino de Deus. Quem não for como criança. Porque o apóstolo Paulo vai dizer: quando eu era menino, eu falava como menino, eu andava como menino, eu fazia coisas de menino. Mas, quando eu me tornei homem, eu deixei as coisas de menino. Sabe o que é isso? É a gente mudar o nível. Você não pode mais andar como menino. Você não pode mais discorrer como menino. Deus tem algo maior para realizar na sua vida. Você consegue compreender isso, irmão? Olha o que diz o texto, versículo de número 4. Mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos joelhos, mediu mais 1000 e me fez passar pelas águas. Águas que me davam pelos lombos, mediu outros 1000. E já era um rio que eu não podia atravessar, porque as águas tinham crescido. Águas que se deviam passar a nado, o rio pelo qual não se podia passar. Verso 6, rompe o silêncio e diz, e me disse: viste isso, filho do homem? Então me levou e me tornou a trazer a margem do rio. Pastor, o que é isso? O que é voltar a trazer a margem do rio? Escuta, não é voltar a gente retroceder. Quando o texto está dizendo me fez, me tornou de volta à margem do rio, você concluiu os ciclos, você finalizou, você foi até o fim daquilo que eu tinha proposto para você. Você encerrou um ciclo. Existem muitas pessoas que não encerram ciclos. A vida dela, irmão, é sempre um alto e baixo. Ela nunca consegue. Já viu aquela coisinha do videogame da criança? Sabe, eu estou falando criança porque videogame é para criança. Adulto, irmão, vive outras coisas. Escuta, quando a criança está lá jogando, o que ela mais quer é passar o quê? Ela quer passar de fase, irmão. Escuta, só a gente passando de fase que eu vou experimentar o novo de Deus na minha vida. E tem algo novo de Deus que Ele quer manifestar na minha e na sua história. Mas eu preciso passar pelas águas que dão nos tornozelos, águas nos joelhos, águas nos lombos, águas agora que só pode ser atravessado a nado, e eu não consigo. E aí eu entendo, só tem uma maneira:
só andando na dependência de Deus. A gente só muda o nível quando a gente anda na dependência de Deus. A gente deixa de estar no centro das ações. A gente deixa de estar no controle. E aí quando a gente entra nessa fase, aí a gente concluiu, eu voltei para a margem do rio. Mas olha o que diz o texto, versículo 7. Eu quero encerrar minha fala aqui. Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia o quê? Opa, você está comigo aí? Tendo eu voltado, eis que à margem do rio havia grande, de um lado e do outro. Escuta, só depois que a gente muda de fase é que a gente experimenta dos milagres de Deus acontecendo na nossa vida. Tem muita gente querendo experimentar de provisão, de extraordinário, de ver coisas incríveis, mas só quando a gente sai daqui, chega do outro lado, e ele fala, você concluiu, agora vamos voltar, que eu quero te mostrar o que eu estou fazendo na sua vida. Enquanto a gente está no nível do tornozelo, Deus está agindo e a gente não está percebendo. As águas estão nos joelhos, Deus está agindo, a gente ainda não está percebendo. As águas estão na cintura, Deus está fazendo e a gente não percebe. As águas agora cresceram tanto, só pode atravessar a nado. Deus já fez e a gente ainda não percebeu. Ele fala, agora que você concluiu, eu vou te mostrar o que eu estou fazendo na sua vida. Porque no processo em que nós estamos atravessando com Deus, mudando cada dia o nosso nível, a gente só segue a voz do Senhor. A gente não se preocupa com o resultado. A gente não se preocupa com a performance. Eu só quero uma coisa. Eu só quero a presença dEle. Quando a gente anseia mais pela presença do que os resultados, eu concluo os ciclos. E aí Ele me faz olhar para os resultados. E olha o que diz o versículo de número 8. Então me diz, essas águas saem para a região no oriental, descem a Campina, entram no Mar Morto, cujas águas ficarão saudáveis. Toda criatura vivente que vive em enxames viverá por onde quer que passe esse rio. E haverá muitíssimo peixe. E aonde chegarem essas águas, tornarão saudáveis. Tudo viverá por onde quer que passe esse rio. E esse rio está passando aqui. Essas águas estão crescendo aqui. E aonde quer que essas águas cheguem, elas sempre vão trazer sanidade, sempre vão trazer cura, sempre vão restaurar